Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 1 vai dizer: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O povo de Israel estava sendo perseguido por Faraó, né? E quando estavam diante do mar, diante de uma dificuldade, diante da barreira, eles se viram sem saída, sem ter para onde ir, o que fazer, de que forma, né, que tudo iria acontecer. Eles pensavam assim: na nossa frente tem o mar, não dá para passar. Se voltar, Faraó nos pega porque Faraó está logo atrás da gente. E agora, o que a gente vai fazer? Então o povo começou, né? Virou para Moisés, começou a questionar, a murmurar, a falar. Moisés nos tirou da terra do Egito, que para a gente perecer, para a gente morrer aqui. Então Moisés disse para o povo, né? Moisés disse: não temas, aquietai-vos e veja o livramento que o Senhor, né, no livro de Êxodo 14, versículo 13, não temas, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais tornareis a ver. Ou seja, Moisés está falando para o povo, né, vocês vão ver o mover de Deus, vocês vão ver, né, a glória de Deus se manifestar. Ficam tranquilos. E aí, no versículo 15, 14, 15 vai dizer: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Então Deus estava falando: não é tempo de clamar, não é tempo de vocês ficar pedindo, suplicando, não, mas é tempo de vocês marchar, de vocês continuar marchando e seguindo em frente. E aí no versículo 16 vai dizer: E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus estava falando para Moisés: levanta o bordão, né? Estende a mão sobre o mar, ou seja, sobre a dificuldade, sobre o problema. Levanta o bordão, estende sobre aquilo que hoje está sendo impossibilidade na tua vida, né? Porque eu vou fazer essa dificuldade cair por terra, eu vou fazer esse mar se abrir. E você vê cá no 21, Deus cumprindo aquilo que Deus já tinha falado com Moisés lá no 16, né? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor, por forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas, né? E o povo passou. Então você vê que Deus, ele quando fala para Moisés: Moisés, levanta o bordão para cima. Deus não está falando: Moisés, vai lá no cantinho, pega um pedaço de pau, ou vai lá, não sei lá onde mais, algum lugar distante, ou procura algum amigo, vizinho, alguma coisa. Não, Deus não estava falando, Deus estava falando: levanta. Deus estava usando aquilo que já estava nas mãos de Moisés. O que estava nas mãos de Moisés? O bordão. Deus falou: levanta o bordão para cima, estende em direção ao problema. Assim também como foi na viúva, lá no livro de 2 Reis, né, na multiplicação do azeite, a qual o profeta falou: vai, pede vasilhas, o que tu tens? Primeiro o profeta pergunta para ela: o que tu tens? Ela falou: tua serva não tem nada, senão um pouquinho de azeite, porque o que ela tinha era pouco e ela considerava um nada, mas aquele pouco era o suficiente para Deus operar na vida dela. Então o profeta vai lá dar direções para ela, mas usou o que ela já tinha. Assim também lá no livro de Marcos, capítulo 6, né, na multiplicação dos pães e peixes, Jesus, né, estava ali falando com o povo na beira do mar. E os discípulos falaram: mestre, libera o povo, já é tarde, o povo está com fome, precisa comprar alguma coisa que não tem nada. E Jesus vira para eles e fala: dá vocês de comida para eles, alimenta o povo vocês. E eles falaram: nós não temos, e o que nós temos é pouco. Ou seja, eles tinham, só que o que eles tinham era um pouco, e o pouco não dava porque a multidão era muito. Então nós só temos 5 pães e 2 peixinhos, só que o que eles tinham era o suficiente. Porque pra gente, o que a gente tem é pouco, mas para Deus é o suficiente para ele operar o milagre. E Deus fez um milagre, né? Aqueles pãezinhos, aqueles 5 pães, 2 peixinhos. O Senhor levantou para cima, deu graças ao Senhor. E ali houve a multiplicação, que aquele povo se alimentou e ainda sobrou para encher, né, os cestos, assim como na viúva também. O que ela tinha era pouco, mas foi o suficiente para Deus operar na vida dela. E aqui, no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 16, né, Deus disse para Moisés: Moisés, estenda o bordão para cima, porque o que Deus ia operar um milagre através de Moisés na vida daquele povo, mas era com o que já estava o quê? Nas mãos de Moisés. Deus não falou: vai lá e procura, não. Deus falou: estende o bordão. O bordão já estava onde? Nas mãos de Moisés. Deus vai operar o milagre na tua vida com o que você já
tem. Deus não vai falar, não, vou fazer chegar até você para me operar o milagre, não. Deus vai operar com o que você já tem, com o que já está sobre as tuas mãos. É com o que Deus vai fazer, né? O milagre acontecer, o sobrenatural acontecer e o nome dele ser glorificado com o que você já tem. Então não se preocupe. Deus vai fazer chegar nas minhas mãos, vai fazer vir até mim, né? Ainda não tem? Não. Não é o que não tem o que Deus vai fazer chegar. Deus vai usar o que você já tem, com o que já está sobre as tuas mãos. Então creia somente e confie e veja o livramento que o Senhor hoje vos fará sobre a tua vida.